bem, pessoal, sejam bem-vindos oficialmente então à nossa reunião para nossas aulas práticas, né? Como nós combinamos ali no começo, vamos dar algumas dicas práticas de como nós podemos estruturar tanto o texto que nós temos que colocar ali na nossa ficha resposta, né? Como também estruturar a parte da dinâmica, as práticas para que as aulas então aconteçam. Acredito que muitos de vocês já são aí veteranos nas nossas aulas práticas, de repente alguns ainda não conhecem, têm alguma experiência com as práticas, mas vamos então dar primeiramente essa sensibilização de algumas dinâmicas que podemos estruturar tanto nas aulas de atividades aquáticas, quanto na aula de medidas de avaliação, quanto na aula de socorro de urgência, que inclusive vai ser aqui no Polo mesmo, né? Vamos trazer uma menina que é do Corpo de Bombeiros, inclusive já foi também aluna aqui nossa da Uninter, no bacharel, e ela vai vir dar uma palestra também para quem tem a matéria de socorro de urgência, assim também como o futebol, o basquete, e todas essas, e as vivências múltiplas, ou seja, quem não tem basquete, medidas de avaliação, atividades aquáticas, socorro de urgência, vai participar então, futebol e basquete em si, vai participar então dessa aula de vivências múltiplas, porque tem alguma daquelas aulas práticas que eu coloquei lá no grupo, que é ou vôlei, ou é musculação, que é treinamento resistido, ou não basquete, mas concepções de educação física, que é uma aula de capoeira, por exemplo, vão ter essas aulas práticas. Então, se você verificou lá no grupo do WhatsApp, naquela lista, tem uma dessas aulas práticas, de qualquer forma você venha para a reunião, que ou você vai ter uma aula específica no ginásio, num clube, tudo jóia? Pode entrando, fique à vontade. Ou mesmo na piscina, como vai ser o caso de atividades aquáticas, ou mesmo vivências múltiplas, que ou vamos fazer essa aula de vivências múltiplas aqui no Polo, ou vamos fazer aqui no bairro Cabeçudas, ali na ABB. Vamos buscar ali, fazer uma parceria também com o pessoal da ABB para fazer nossas aulas práticas naquele ginásio, ali também da própria ABB. Mas eu quero passar para vocês agora, inicialmente, algumas dicas práticas, principalmente pensando na dinâmica de atividades aquáticas. Por exemplo, quando nós vamos estruturar uma prática em atividades aquáticas, obviamente vamos estar dentro da piscina, e até oriento vocês no dia levarem uma touca, tá? Para quem for fazer atividades aquáticas, Eu vou levar um óculos, às vezes tem sensibilidade, Alguns querem short ou sunga, eu gosto de short e uma camiseta comprida, Até por questões sensoriais. Então fique ao critério de vocês, mas é importante também que vocês se envolvam nas práticas para quem tem essa dinâmica das atividades aquáticas. E uma primeira dinâmica que nós podemos pensar pensando em algumas atividades que podemos usar o elástico ou um tipo de extensor para fazer a simulação do nado crawl ou do nado peito. Ou seja, alguma dinâmica que eu posso fazer, depende até fora da piscina, naquela borda da piscina, o meu colega segura a resistência da borracha e de tal maneira que eu possa aí com isso simular, as braçadas do nado crawl ou as braçadas do nado peito, utilizando mesmo a resistência dessa borracha, desse tensor, desse extensor em si. Tá? Então, uma primeira dinâmica para quem tem atividades aquáticas, eu sugiro então essa especialmente. Uma outra é realizar realmente algumas caminhadas em linha reta, utilizando alguns bloqueios respiratórios, E, no caso assim, podemos até fazer um tipo de competição. Uma caminhada com bloqueio respiratório vence quem chegar mais longe, quem ficar mais tempo, que é um desafio também. Dentro da água, desenvolver esse bloqueio respiratório, estar trancando a respiração dentro da água. Então é uma outra prática. E até acrescento a essa questão, por exemplo, quando quem vai trabalhar com crianças, até depende de alguém da licenciatura, às vezes temos crianças que têm algum tipo de condição, algum tipo de pessoa como portadora chamamos de PCD, pessoas com deficiência. E aí podemos pensar por uma criança que tenha transtorno do espectro autista, que vá, de repente, desenvolver uma prática dentro da água, mas ela tem TPS, que chamamos de transtorno do processamento sensorial. E como que vocês vão fazer esse processo de adaptação ao meio líquido? Algumas estratégias para que eu possa, de repente, introduzir esse bebê ou essa criança dentro da água sem que ela entre em crise, sem que ela grite,
né, ao entrar na água, eu espernei, ou às vezes acontece em alguns casos comigo, a criança lá enverga para trás porque não quer, né, e começa a chorar tanto que chega a envergar para trás e não quer se expor àquela brincadeira, àquela condição. Não é uma coisa simples que é entrar na água para esse processo de adaptação meio líquido. E aí buscar estratégias do simples ao complexo, do nada para o tudo. Né? Desde borrifar água no rosto, às vezes eu gosto de, por exemplo, de sensibilizar pegando aqueles sprays d'água no cabelo e aí com o dedo, né? Pentear o cabelo da criança e aos poucos sensibilizando com um borrifador d'água, né? O rosto da criança para que ela possa aí se ter uma maior sensibilidade com a água em si, na mão, né, borrifar a mão, as crianças adoram borrifar a mão, tem ela já fala mão, cabelo, né, tem essa necessidade em si da água, tá? Então são dicas que eu daria para vocês também para quem trabalha, né, com crianças, com pessoas, né, com deficiência, os PCDs. E outra atividade para além do elástico, né, utilizando então essa simulação com a borracha, como mostrei para vocês, podemos pensar aí até quantas repetições eu posso fazer com esse elástico, de repente 15 repetições, 20 repetições, né? Ou o tempo de exposição àquele estresse mecânico que a borracha está sendo exigida, né? 20 segundos, 30 segundos, por exemplo. Ou às vezes eu trabalho com crianças, eu posso colocar, de repente, o tempo de uma música, às vezes o refrão de uma música, né? Às vezes o refrão vai durar 30 segundos, 15 segundos. Então nesse refrão da música eu vou colocar o movimento da borracha. Agora com a música voltou a calma, eu vou fazer uma atividade mais leve. E de certa forma coreografar também, né, aquilo que vocês vão estar ali desenvolvendo. E quanto ao bloqueio da respiração também, né, chegar o mais longe possível. O professor dará o ritmo das passadas, né, por segundos, acompanhando o cronômetro ou de repente o ritmo de uma música também para tanto crianças quanto adolescentes ou mesmo os adultos. Então essas são algumas dicas práticas para quem tem a matéria de atividades aquáticas. E quanto... Tudo já, Michel? Fica à vontade, seja bem-vindo, pode sentar. Quem tem a matéria de basquetebol, tá? Algumas dicas práticas, então, para desenvolver na ficha. Porque parece simples, mas o simples tem que ser falado, né? Eu vejo, às vezes, os alunos me mandando mensagem no WhatsApp ou mesmo mandando na própria tutoria, essas dicas, essas dúvidas que muitas vezes são naturalmente faladas, mas que na hora de botar em prática no papel, poxa, tá, como é que eu vou determinar, né, os objetivos, os conteúdos, os materiais que eu vou utilizar, os procedimentos que eu vou colocar, né? E será que a foto que eu vou estar desenvolvendo lá no dia vai estar adequada com o que está descrito? Que isso também tem que estar bem ali sincronizado. Tá? Então, uma das dinâmicas é 2 atividades de basquete de balões e uma outra que é o bobinho com passe de basquete, né? O basquete de balões, como lá na aula de campo de basquetebol, é um espaço amplo para vocês correrem, é um espaço bonito. Até coloquei no grupo do WhatsApp, né, um vídeo mostrando o espaço, mostrando ali, é um espaço bem bacana. Tá? E para materiais, por exemplo, você pode colocar balões cheios, caixas de papelão, lixeiras para servirem de cesta, né, para o alvo do basquete, com foco também em trabalhar em equipe, utilizar estratégias. Eu vou estar levando no dia também alguns coletes. É interessante, vou fazer 2 equipes, né? A equipe que vai estar com colete preto e a equipe que vai estar com colete azul ou colete vermelho, por exemplo, para desenvolver uma prática e ter esse senso de equipe também, é bem bacana. Dividir as turmas, então, em 2 equipes. E um dos lados da sala posiciona-se as 2 caixas das fileiras sobre as cadeiras. E aí, naturalmente, vence a equipe que conseguir encher mais caixas ou acertar mais no alvo da caixa em si. E o basquete com o balão, então, ele tem essa execução, onde a equipe deve, então, ficar do lado oposto da própria sala. A equipe deverá, então, levar o balão até a caixa ou lixeira em si, levando apenas a técnica do sopro. Ou seja, tem que ir soprando o balão, né? E aí trabalha também a respiração até
achar então essa caixa. 5 minutos para cada equipe para que traçar então as estratégias de como então levar esse balão com sopros, que eu trabalho em equipe, tem que levar com sopro até a caixa específica. E cada equipe inicia lançando o balão ao alto, né? Cada vez que o balão tocar o chão, a equipe deve então retornar à posição inicial e começar. Então assim, para quem estava na aula de eventos, né, que eu trabalhei equipe, por exemplo, aqui trabalhar a caneta, onde a caneta fica centralizada num papel, com 4, 5 barbantes, e tem que escrever uma palavra com 4, 5 letras, né, que expressa uma emoção, por exemplo, e ali que se trabalha em equipe tem que ser uma letra o mais legível possível. Esse trabalho com balões também tem esse mesmo aspecto, né, de repente lança-se o balão, aqui temos 4, 5 pessoas, e aí cada um vai... Você tem que estar soprando para conduzir esse balão até uma caixa. E é um trabalho em equipe também para ser trabalhado tanto na aula de campo em si, quanto se um dia vocês forem trabalhar com basquete, né, em equipes até mesmo de alto rendimento. É muito interessante essas estratégias, até para levar em consideração até a própria psicologia do esporte, trabalhar em equipe, cooperação. É bem bacana essa situação dos balões, tá? E vence a equipe, então, que marcar maior quantidade de pontos. E uma outra atividade é o bobinho com passes do basquete. Também o local amplo, 1 ou 2 bolas, o foco também o desenvolvimento das técnicas do passe em si do basquete. Tá? E sempre se atentem às técnicas, né? Principalmente aquilo que o livro didático nos oferece. Claro que hoje em dia nós temos o livro didático muito mais digitalizado, né? Mas busquem também aquilo que o livro nos traz como técnica. O meu passe, o meu tema, por exemplo, foi o passe picado, ou passe de peito, ou passe por cima, ou o drible, ou manejo de bola. E o que o livro de repente cita quanto a isso, técnicas, metodologias, pensando principalmente no público-alvo que vou estar direcionando essa prática, né? Se são crianças, é um tipo de abordagem, né? Se são adolescentes, já é outra pegada, né? São adultos, são adultos avançados de alto rendimento, é uma outra abordagem também. Tá? Então se atenda bastante também o tipo de metodologia, o tipo de didática que vocês vão estar levando para cada grupo, tá? Para executar esse bobinho, né, dispor os alunos em círculo, então é uma estratégia também de como vocês vão dispor os alunos. Pessoal, vamos agora nos organizar em círculo, ou eu quero 2 colunas aqui nos cones, uma aqui, uma aqui, uma aqui, ou uma fileira só, então o tipo de organização que vocês vão dispor ali os alunos. E aí selecionar, por exemplo, 2 alunos para que serem os bobinhos e ficarem então no interior do círculo, muito semelhante ao próprio futebol. Os alunos do círculo devem então trocar passes do basquete, passe de peito, picado, passe de ombro, né, sem deixar então os bobinhos tocarem em si na bola. Proibido passar a bola para os companheiros imediatamente ao seu lado. Então sempre tem que passar, né, para o companheiro que está o mais distante, para que haja também uma dinâmica e também facilite, né, para quem é o bobinho. Há uma oportunidade que de repente a bola vai estar cruzando no passe de peito, passe picado, para que eu possa interceptar aí essa bola. E cada vez que o bobinho tocar então na bola, né, troca-se de lugar com quem errou o passe. Então é uma outra estratégia que vocês também podem trazer. Claro que é para aquilo que vocês vão buscar no livro, vão buscar na internet, no próprio YouTube. Temos muitas ideias práticas. Depois que vocês saírem daqui, formarem de repente os grupos, né, para estarem desenvolvendo, então escrevendo essa prática. E aí, algumas variações desse bobinho é adicionar mais bolas ao círculo, tá? Aumentar a quantidade de bobinhos. Então são estratégias para que vocês possam então desenvolver essa prática também. Tá? Então fica aí essas dicas para quem tem a aula de basquetebol. E para quem tem o futebol, é muito semelhante, pode-se utilizar também essas dinâmicas. Nós temos algumas práticas, por exemplo, do futebol, que é aplicar algumas atividades voltadas ao futebol de mesa, né? O futebol de botão, né? Então utilizar estratégias para que eu possa entender até alguns esquemas táticos. Depende de utilizar até o meio da quadra, que eu posso pegar o meio da quadra e colocar, por exemplo, uma fita crepe no meio da quadra, ali naquele círculo, e fazer uma pequena quadra com a fita crepe.
Depois até mostro para vocês algumas coisas que nós fizemos lá no Ivo Silveira, em 2019, onde nós justamente fizemos isso. Colocamos uma fita crepe no meio da quadra, formando uma pequena quadra, ali ó, a grande área, né, a área de tiro de meta, e para determinar situações táticas de jogo, posicionamento de jogadores, 4-4-2, 3-5-1, algumas estratégias táticas, né, de jogo em si, para que depois a técnica possa ser desenvolvida em cima dessa tática. Então, são situações que podem ser utilizadas até como futebol de botão, por exemplo, né, são estratégias também que podem ser aplicadas, tá? E para além então do que nós falamos ali do próprio basquete, e dá para pegar muito e se inspirar muito no próprio futebol. E por ser o país do futebol, nós temos muitas estratégias também. Então, né, temos alguns aqui que já trabalham com futebol, então falou em futebol e já pensa, técnica de passe. Ontem, comentando com o aluno em Navegantes, que ele ficou com o tema da licenciatura do cabeceio, né, cabeceio com deslocamento para adolescentes do fundamental. Então já se pensa várias estratégias de dinâmica, tudo jóia, pode entrar, de dinâmica para o cabeceio. Senta-se, tá? Fique à vontade, hoje a atividade é mais aqui aconchegante. E então o futebol ele é muito mais latente no nosso dia a dia, né? Vocês vão observar que até na aula prática de basquete vamos ter muito mais vivências, muito mais exercícios do basquete do que o futebol. O futebol vamos ter o bobinho, vamos ter algumas dinâmicas de entra e sai de jogadores, algumas técnicas de passe, mas ele é mais simples em si. O basquete ele exige um pouco mais, até eu sempre penso que o meu desafio, por exemplo, do basquete é estar quicando a bola e não olhar para a bola. Né? O que chamou do manejo de bola, né? O drible da bola. Então você está aqui quicando com a bola, mas daqui a pouco eu me pego, ou eu estou olhando para a bola, esqueço do meu oponente, o espaço de jogo, o que eu tenho que atacar, o que eu tenho que defender. Então tudo isso muitas vezes, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas é exercício. Né? Às vezes até ter alguns materiais em casa para, né, estar desenvolvendo então essas práticas é de suma importância. Então ficam aí as dicas para essas práticas, né, que podemos colocar então no papel. Até para quem chegou depois, né, nesse momento inicial da aula, estamos dando algumas dicas práticas daquilo que vocês têm que descrever na ficha resposta, tá? E principalmente no dia da dinâmica prática da aula de campo em si. Tá? Então, convoquem as pessoas, pessoal, vamos lá, vamos se organizar em grupo, formamos uma fila, um círculo, para que possamos então, além de tudo, tirar boas fotos, para que essas fotos vocês possam utilizar aí na ficha resposta, tá? Para quem tem a matéria de socorro de urgência, quem tem socorro de urgência, uma forma de sensibilizar vocês é pensando em algum tipo de questionário de vistoria. Algum tipo de questionário de vistoria que eu possa chegar no ambiente e ter um check-up do que eu tenho que estar verificando. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Aqui. Um primeiro questionamento é pensar no espaço, na sinalização desse espaço. Se tem alguma saída de emergência, se tem rotas de fuga, né? Então, você pega algumas academias aqui em Itajaí, eu sei que aqui a Force One em Itajaí, né? Você tem ali do lado, né, um espaço que é uma porta grande, que é rota de fuga para caso de incêndio. Né? Muitas academias têm esse ambiente de, se tudo der errado, apagou a luz, né? Será que tem sinalizações adequadas? Os equipamentos de combate ao incêndio e extintores estão presentes caso precisar pegar e já, né, ter uma resposta imediata? As instalações elétricas estão adequadas, né? Tomadas, receptores. Para quem trabalha com criança, né, isso é muito comum, você já olha se a tomada está embaixo. Né? E se essa tomada que está embaixo, ela está ligada ou se tem uma proteção para essa tomada. Né? Ou se a mesa ela tem essas quinas aqui, porque a criança está andando, ela anda olhando para trás, né, bate com a cabeça aqui na quina. Então, todas essas proteções quanto ao ambiente é muito importante. A área de circulação, sem obstruções, quem trabalha na academia de repente com idosos, né? Será que eu estou aqui de repente com o meu aluno Almerê, né, a dona Valdete, ela vai estar andando nesse ambiente, vai tropeçar ou vai esbarrar, de repente, às vezes a barra do supino, né, o supino reto está aqui, o inclinado está aqui. Depende, eu vou desviar do reto, mas eu esqueci que a barra do inclinado já está aqui. Então já, né, posso causar também um acidente, tudo isso
é verificado, e até para quem vai, de repente, fazer os seus estágios, né? Vou fazer meu estágio em gestão, por exemplo, que tem lá as opções, ou gestão, ou recreação, e é uma dos temas que vocês podem pensar para levar para esses estágios. Né? Como que eu posso, de repente, organizar melhor o meu ambiente da minha academia, do meu clube, né? Para que não cause acidente, ou para que otimizar meu treino. Eu sei que o meu treino é de pernas, então daqui o leg press, estão aqui os agachamentos, as extensoras. O meu treino de dorsais, está aqui a puxada à frente, puxada atrás, remada sentada, remada articulada. Então, os aparelhos estão organizados conforme o grupamento muscular que foi ali colocado. Rachaduras, né, deterioração, a esteira ergométrica, né, e as barras, elas estão, de repente, em uma situação que o aluno, às vezes, pensa que está desligado, mas vai pisar, tem uma tropeção. Então já presenciei situações que o aluno estava andando, esqueceu que de repente um outro aluno deixou a esteira semi-ligada, a 2 por hora. E foi o suficiente para ele já cair, já causar um transtorno, já causar um desconforto. Não se machucou muito, mas já gera um desconforto ali para aquela situação. Os espaços bem iluminados, visibilidade, tapetes ali, o piso ser escorregadio ou não, né? Às vezes, por exemplo, eu trabalho com educação infantil, né, com bebês. Então, às vezes, quando eu vou trabalhar com eles com bolinha de sabão, eu sei que essa bolinha de sabão, estou aqui, bolinha de sabão, mas ela vai cair no chão e vai deixar o piso um pouco escorregadio. Então, de repente, colocar um piso que a criança vai estar ali, de repente, escorregou, ela possa cair. Então, tudo isso tem que ser pensado como esse checklist, né, para quem vai trabalhar com os socorros de urgência. Alguns procedimentos de segurança. Eu tinha muito hábito, quando eu trabalhava em academia, fazer, além da circulação tradicional, já ir verificando se os pesos estão apertados. Então passava lá, tá lá os halteres de 28, 30 em diante, né? Dava aquela quicada. Porque você via o pi, tá? De repente está aquele barulho de ferro, né? Significa que esse halter está frouxo. Eu já pegava, já apertava. Ou pegava uma chave Phillips, uma chave lá sextavada e já buscava apertar esse peso, né? Para que não cause nenhum acidente, principalmente com situações de manuseio do próprio implemento em si. Então, para quem tem essa matéria de socorro de urgência, além, claro, das temáticas que vocês vão receber hoje especificamente, mas ter essa visão de checklist. Opa, cheguei nesse ambiente, já olho o extintor, o extintor está ali, sair de emergência, tá? Se pegar fogo aqui, onde é que eu vou sair de emergência? Vou para cá. Então tem toda essa visão, né, geral, para que, a gente tenha o máximo de cautela para que nunca precise utilizar, né? Então tudo isso é importante. Até eu comento com os alunos nas reuniões que é igual convulsão, por exemplo. Né? Quando o aluno está convulsionando, que é comum no nosso dia a dia, está no mercado, de repente está lá o sujeito com um ataque epilético, né? Epilepsia. E é assustador ver aquilo. E vocês, meu Deus, o cara está se batendo, mas o que é? De repente é uma convulsão e às vezes a única reação sua, enquanto, de repente, cidadão até, é segurar a cabeça desse sujeito, para que ele não bata a cabeça e esperar aqueles 5, 10 minutos da convulsão para depois, de repente, né, enquanto isso você pode chamando, né, SAMU, bombeiro ou alguém mais equipado para que possa lhe ajudar, mas a sua função enquanto cidadão é apenas segurar a cabeça desse sujeito ou virar a cabeça para o lado para caso de engasgo, né, caso de repente de regurgitação, caso de vômito. Então, ter essas técnicas e principalmente do emocional, né, porque às vezes a gente sabe tudo. Mas na hora do desespero, meu Deus do céu, está convulsionando. Eu sei que eu acabei de assistir, eu ouvi sobre isso, o professor falar lá na faculdade, mas e agora, o que eu faço? Seguro a cabeça? Né? Me falaram na infância que tinha que segurar a língua, né? Botar o dedo da língua para não engolir a língua. Isso. Mas eu vi lá o professor do SAMU falando que se eu botar o dedo na boca dele, vai torar meu dedo fora. Né? Porque a função do masseter de mastigar, né, é muito maior. Até a gente brinca, né? Uma briga, em vez de chutar, morde, né? Porque a capacidade de dano numa mordida acaba sendo muito maior do que um chute. Então, ter essas noções básicas, né, do que nós podemos, então, colocar em situações de socorro, de urgência, é de suma importância. Medidas e avaliação. Para quem vai trabalhar com medidas de avaliação, um dos implementos que nós mais vamos utilizar, principalmente para quem vai trabalhar bacharel, na licenciatura nós vamos trabalhar muito com IMC,
O índice de massa corporal, que você pega ali o peso do indivíduo, né, divide pela altura ao quadrado, né, que você vai ter ali quantos quilos que o sujeito tem por metro quadrado, se é 22, se é 25, que está uma faixa de normalidade, ou acima disso, está obeso, ou abaixo disso, né, com baixo peso, e você vai conseguir quantificar populações. Na licenciatura você utiliza muito isso. No bacharel, não que na licenciatura não podemos utilizar, né, mas nós utilizamos menos, tem maior incidência da utilização do adipômetro, tá, na área da licenciatura. E naturalmente, eu sou canhoto, eu tive que aprender a fazer análise da adipometria com a minha mão direita, né? Então, quando você vai pensar, né, o lado do tríceps do sujeito, né, pensar e estar aplicando, ou peitoral nessa região, aqueles 3, 5 segundos de dissipação do tecido adiposo, a questão da dobra cutânea do abdômen também, né? Geralmente nós padronizamos que é uns 2, 3 dedos, principalmente do lado direito do corpo, né? Ao lado do umbigo, da cicatriz umbilical. A suprilíaca, essa região que nós temos esse ossinho que nós tocamos aqui do nosso quadril, o ossinho da bacia, né? do osso da pelve, que nós chamamos de espinha ilíaca antero-superior aqui, ó. Antero porque na frente, superior porque é em cima. Então nós pinçamos, também 2, 3 dedos, pinça, né, aplica, verifica o quanto que o ponteiro ele vai se dissipar ali no C10, 15, 20 milímetros, e eu vou estar anotando, vou estar registrando, assim também como a coxa, que é um pouco mais difícil, pinçar a coxa, até porque às vezes a massa muscular é um pouco mais rígida, um pouco mais dura, então pinçar a coxa, separar esse anel de gordura da coxa, né, e para fazer a análise da coxa é um pouco mais difícil, assim também com a panturrilha. Então essas 7 dobras que vão formar um protocolo específico, que é o Pollock, né, para avaliar então sujeitos, digamos, saudáveis em academias que mais utiliza é o adipômetro, principalmente com o protocolo Pollock. Outros protocolos como o Deurenberger para avaliar crianças são utilizados também bastante nesse sentido, tá? E também para quem tem aula de vivências múltiplas, ou seja, quem não tem basquete, não tem futebol, não tem medidas de avaliação, apesar que essa aula de medidas de avaliação ela aconteceu no último módulo, para quem participou, tá? Ela se repete agora no módulo B2. Para quem não tem atividades aquáticas ou socorro de urgência em si, mas tem, como você tem no começo da aula, aula de musculação, treinamento resistido, aula de prescrição de exercícios, capoeira, né? Qualquer tipo de aula prática dessas que estão naquela lista devem vir hoje também, porque nós temos uma aula específica com vivências múltiplas para essa aula especialmente. E aí nós podemos pensar nessa aula de vivências múltiplas como também ideias que vocês podem escolher conforme até a facilidade que vocês têm com um tema específico. Às vezes, por exemplo, vocês têm lá a matéria treinamento resistido ou prescrição de exercícios. Então você tem a liberdade, tá, de escolher um dos temas. Porém, essas matérias outras que eu citei para vocês, basquete, nós vamos estar selecionando aqui os temas para que eles não se repitam, né, e todos os temas em si sejam então contemplados. Beleza? Então essas foram apenas umas dicas práticas daquilo que nós podemos pensar para colocar no papel, tá, ali como, assim como estruturar, por exemplo, um plano de aula. O que eu vou colocar meus objetivos, quais são os conteúdos, quais são os materiais que vou utilizar, né? As estratégias, que é esse procedimento metodológico, né? ou seja, o passo a passo, né? Que eu vou organizar para estruturar minha aula, como será a avaliação, como é que eu vou avaliar esses meus alunos, se é pela participação, ou pelo engajamento, ou pelo desenvolvimento motor. Então, qual é o tipo de avaliação que eu vou estar então colocando para esses alunos nessas dicas práticas, joia? Então, encerramos aqui essas dicas práticas e vamos então agora a alguns passos específicos da nossa reunião.